se iniciando já na metade, na realidade, né? Mas, como de costume, vim aqui para comentar um pouquinho do fechamento do mês anterior, um pouco do panorama, o que vem acontecendo no mercado. Eu acho que é importante sempre mantermos atualizado, né? A gente sabe que o mercado é cíclico. Então, nesses dias mesmo, acabou de sair uma mudança sobre o IOF, algumas medidas provisórias, né, em relação aos impostos de tributações, seja na renda fixa, na renda variável, enfim. Então, são muitas coisas que acontecem que, no movimento mais especulativo, movimentam bastante o mercado, né? Então, falando um pouquinho já sobre o fechamento do mês passado, a gente vê um CDI em patamares mais elevados, né, devido ao aumento na taxa Selic que aconteceu durante o mês corrente, o mês passado. Então a gente já vê um CDI entregando 1,14 no mês de maio, um mês com mais dias úteis, isso impacta também. Já na classe de ativos de renda variável, né, o Ibovespa ficou na casa de 1,45, o índice de small caps, né, aquelas empresas menores que precisam de mais caixa, são mais suscetíveis à taxa de juros mesmo, ela performou bem também, 5,94. Enquanto os setores, né, materiais básicos, foi o único que veio abaixo no âmbito negativo. As financeiras acima, 1,56, consumo acima e utilities também. Fundos imobiliários também, patamares positivos, né? 1,44. O dólar teve uma leve alta frente ao real, né, no mês passado, 0,88. Enquanto que foi o destaque, né, de certa forma, em valores nominais, foram os criptoativos. E aqui uma cesta, né, a gente considera o Hash 11, que está balanceada ali em Bitcoin, que é grande parte do percentual, mas também Ethereum e algumas outras características de ativos, né, de criptoativos. Então foi um mês onde diversos ativos se comportaram muito bem, né? A gente vê que grande maioria ganhou do CDI, né, dos ativos de renda variável, e tem sido assim até o momento durante esse ano, né? A gente tem percebido uma boa performance desses ativos. Muito pautado também é uma busca do investidor estrangeiro por mercados emergentes, desde que aconteceram as políticas tarifárias e por aí vai. Então, comentando um pouquinho, né, justamente disso, dos Estados Unidos, falando um pouco de juros, inflação, um pouquinho da Bolsa Americana, comentando justamente, começando, né, por esses assuntos de juros e inflação, a gente percebe uma inflação já, de certa forma, um tanto quanto controlada, né? A gente consegue observar isso justamente nesse gráfico, uma inflação que saiu lá de 22, de 5,6 e vem diminuindo mês após mês, né? Isso é positivo, um trabalho bem feito da política monetária americana. E quando a gente olha o patamar de juros, né, e olhando o rendimento das treasuries para entender um pouco do que o mercado espera como um juro futuro e tudo mais, por conta justamente desse cenário fiscal preocupado, né, preocupante, a política monetária americana ela se vê numa situação complicada, porque lá, além de entender também sobre a política de inflação, o Banco Central tem que atuar sobre trazer a inflação à meta, também é do âmbito do Banco Central americano pautar sobre crescimento. Então a gente tem lá justamente essa política fiscal que está impactando exatamente nisso, né? E quando a gente olha os rendimentos dos títulos americanos, né, das treasuries, que são um dos ativos mais conservadores do mundo, o mercado precifica algo em valores dos mais altos, né, dos patamares ali da crise do subprime. Ainda assim, é esperado lá um corte de juros nos Estados Unidos, mas é importante irmos acompanhando, né? Acho que manter ativos líquidos lá fora faz super sentido, porque você consegue retornos dolarizados a patamares muito atrativos, né? Correndo pouquíssimo risco. Então isso é um ponto interessante. E falando um pouquinho de bolsa, né? A gente percebeu que em relação a esse tom mais ameno que aconteceu do Donald Trump nos últimos meses, a bolsa americana ela conseguiu voltar bastante para uma recuperação, né? Que existiu uma performance muito positiva em 2023, muito positiva em 2024, e a gente viu no primeiro trimestre desse ano, principalmente, esse índice derretendo. Mas justamente por conta de pautas um pouco mais
extremas, né? A gente via ali Donald Trump vindo com uma política muito exacerbada em relação ao que era necessário fazer para buscar reciprocidade em relação às tarifas. Então o mercado não viu isso com bons olhos, né? Então, os ativos de risco eles sofreram um pouquinho por isso. Então a gente já percebe ali, né? Basicamente os índices, os indicadores de preço sobre lucro já corrigindo, né? Quando a gente olha esse gráfico já nos mostra exatamente isso, ele voltando ali para patamares em que estava a valores muito mais altos, né? Enquanto que a bolsa também andou bastante nesse início, né, de segundo trimestre, aqui maio e junho, a performance foi bem positiva. E falando um pouquinho de Brasil agora, né, a gente tem alguns pontos para comentar. Perspectiva de dívida pública, Selic, inflação e justamente dólar, né, dentro desse patamar, o que a gente tem observado do dólar frente ao real e do dólar frente ao DXY, que é uma cesta de moedas, e como que o real tem se comportado a isso, né? Poxa, o dólar está desvalorizando agora, né? Ou seja, o real ganhando força frente ao dólar. Mas será que está assim perante ao mundo também? Como que estão as outras moedas de outros países? Isso é importante a gente ter ciência também. Mas começando sobre dívida pública, né? Basicamente, quando a gente olha o nosso fiscal, eu acho que é um gráfico que eu sempre gosto de trazer para a gente entender o quão saudável a gente ter, principalmente como um país emergente, que temos uma taxa de juro muito alta, que é uma necessidade de um banco central elevar por um controle da moeda, a gente não perder poder de compra, né? A gente que já teve por década uma inflação a nível de 3 dígitos, sabemos como é o impacto disso no bolso de uma população, enfim, dentro de toda uma economia de um país, a insegurança e tudo mais. Então é importante a gente ter uma expectativa de inflação mais alta, faz com que o Banco Central tenha essa política de segurar os juros por mais tempo. Mas olhando sobre um casamento que deveria acontecer, que era uma política fiscal controlada, para que a gente conseguisse ter um nível de juros menores, para que justamente a gente consiga também trazer a inflação para próximo à meta dentro de algum patamar estabelecido. O que a gente vê é justamente ao contrário, né? A nossa política fiscal, ela hoje, ela tem uma tendência de alta, né? Quando a gente olha a nossa dívida bruta ou líquida, né? Independente de qual você analisar. O gráfico preto é basicamente a dívida bruta do governo geral, né? Enquanto que o gráfico em amarelo é a dívida líquida do setor público somente, né? Isso daí tudo sobre o percentual do PIB. Então, o que que isso quer dizer, basicamente? Quando você vê esses percentuais, esses números, é basicamente o resultado de que tudo que você produz em um ano, ele está comprometido nesse percentual para arcar com dívida, né? E quando a gente olha a nossa dívida Brasil, a gente tem grande parte dela local, o que de certa forma é complicado, bom, né, em relação a gente ter poder para em moeda corrente, né, em moeda local, isso de certa forma é um fator que traz uma tranquilidade, mas ainda assim num juro muito alto, né? Então o patamar de crescimento dessa dívida ao longo do tempo ele é gigantesco. Então, por isso que o problema fiscal, né, e quando a gente fala em problema fiscal, não é somente aumentar essa arrecadação, é entender a eficiência dos gastos, né, ter um controle melhor, é saber o quanto que é sustentável manter algumas coisas, outras não. Então, quando a gente olha o nível de crescimento, né, dessa dívida, ela tem patamares gigantescos, né, a gente chegar na casa de 2030 com uma dívida sobre PIB de 92%. Então, ou seja, tudo que a gente criar dentro de um patamar de produtividade, né, 92% disso está comprometido. Isso impacta negativamente, né, porque a gente sabe que em um patamar de qualquer insegurança a gente não tem poder de manobra. Isso é um ponto ruim. Quando olhamos a parte de juros, né, e títulos e inflação também, a gente vê basicamente alguns pontos, né? Por que esse juro está tão alto? Obviamente tem os problemas atrelados à inflação, mas quando a gente olha uma necessidade da gente ter um controle monetário, né, e não deixar a nossa moeda também perder muito valor,
a gente tem que comparar isso perante ao mundo. E o que a gente tem de principal diferença, né? Justamente quando a gente teve um patamar de juros parecidos com o patamar atual, a gente vivia um período onde o juro americano era muito mais baixo que o juro atual também, né? Então isso traz uma necessidade que a gente tenha um patamar de Selic um tanto quanto mais alto, para que seja atrativo o investidor estrangeiro falar, poxa, eu quero buscar risco em mercados emergentes. Aonde eu posso alocar esse recurso? Acho que talvez no Brasil faz sentido. Isso traz fluxo estrangeiro, e nada funciona melhor do que lei de oferta e demanda, né? E mais dólar dentro do nosso país faz com que exista um controle ali em relação à moeda e o real se valorize perante ao dólar, né? Então é um ponto importante. E quando a gente fala um pouco sobre PIB, né, emprego, crédito, isso é um ponto bem importante, né? A gente teve justamente dentro de algumas medidas fiscais, um tanto quanto expansionistas, e a gente vê que essas medidas elas não estão sofrendo tanto com um juro tão alto, né? Diferente do que deveria acontecer. Então existe uma taxa de desemprego que é a menor dos últimos tempos, é uma mínima histórica, o que é muito bom, né? Ter pessoas empregadas e tudo mais, mas de certa forma falta uma responsabilidade nos setores devido à expansão do crédito. Então a gente vê isso justamente por conta desse programa de crédito consignado, né? Que é basicamente uma tentativa de você aquecer uma economia para ter um crescimento, seja ele sustentável ou não, né? Então, por exemplo, antes do programa eram concedidos aproximadamente 1,7 bi em média ao mês. Então, com esse ajuste em relação ao programa, isso subiu para 5,2 em abril. Então, é um valor gigantesco, né? A gente está falando aqui de um crédito muito caro, que o trabalhador, para os bancos, é maravilhoso, essa é a realidade, porque é um juro que ele cobra altíssimo, com um risco muito baixo, né? Está atrelado à carteira de remuneração desse trabalhador, né? A CLT. Então, é complicado, um tanto quanto complicado isso daí, né? Fica caro para o trabalhador, ele gasta mais, né, numa economia mesmo, seja para adquirir bens, e os bancos têm baixíssimo risco, né? E quando a gente olha um pouquinho agora sobre o Focus, né, dólar, curva de juros, juro real e tudo mais. A gente basicamente viu, né, no último boletim Focus uma expectativa de inflação menor, no caso aí de fechar 25 em 5,44. Saiu hoje mesmo o dado de IPCA de maio, né, veio abaixo do consenso, então isso traduz ali, de certa forma, em uma inflação, pelo menos de curto prazo, voltando a patamares mais confortáveis, apesar de ainda distante da sua meta, né, que é de 3,5, e a gente está falando ali no fechamento de 5,4, 5,44. Vieram perspectivas altistas, né, para PIB, tanto em 25 quanto 26, justamente por conta dessa economia mais aquecida, né, essa expansão de crédito e tudo mais. Câmbio ali na faixa dos 5,80 mesmo, e Selic em patamares ainda de 14,75, algumas casas falando em 15, então ainda não existe um consenso. Esse gráfico eu acho interessante, né? Aqui a gente vê justamente o dólar, né, a moeda dólar, versus o DXY, que é uma cesta de moedas, né? São diversos países. E dentro desse mesmo gráfico existe também é, o real, né? O real é essa linha azul escura. Então a gente percebe que em 24 inteiro o real se desvalorizou bastante, né? Ou seja, o dólar valorizou frente ao real. A gente percebe isso daqui. O real saiu de 5,30 para quase 6,20 em um patamar máximo no fim do ano passado. Foi um movimento que aconteceu frente ao mundo, né? A gente percebeu também que o dólar se valorizou frente a diversas outras moedas. Não no mesmo patamar que o real, mas sim se valorizou. Né? E o que a gente percebe esse ano é justamente um fator oposto. Né? A gente vê um dólar enfraquecendo frente ao real, mas ele se enfraquece mais perante ao mundo. Então, ou seja, esse gap que existe é justamente o nosso problema fiscal, né? É o que a gente entende de risco país. É a gente sabendo que os investidores olhando e falando, poxa, eu não acredito que seja sustentável, que sejam sustentáveis as medidas que estão sendo tomadas por muito tempo, né?
E isso daqui é legal porque é um reflexo, né? Como que o próprio mercado, e quando a gente diz o mercado, né, parece muito subjetivo, mas o mercado nada mais é do que o que as pessoas estão dispostas a comprar de risco país ao longo do tempo. Então a gente vê que ainda a expectativa de um juro nominal é muito mais alto, né? Seja nos meses de março, né, isso foi caindo ao longo do tempo, a gente percebeu um abril menor, mas maio começou a ficar ali um pouquinho mais alto. E no juro real, muito similar, né? Março ele existia uma expectativa de um juro real por mais tempo, em diversos patamares de anos, né? Seja na B30, 35, na B40, enquanto que abril estabeleceu e também em maio ficou em um patamar mais controlado. Isso daqui é um ponto interessante. Quando a gente olha a expectativa de inflação, as longas, né, elas não estão cedendo de uma forma relevante quanto a curta, né? Basicamente, na ótica do mercado financeiro, quando eles fazem esse estudo, é pensando justamente olhando a inflação, fazendo comparativos em títulos pré-fixados, né, nesses juros, como que eles se comportariam. Então, quando a gente enxerga a ótica de inflação por mais tempo, a gente percebe que não existe uma perspectiva, né, de que ela venha numa tendência de baixa. Então, isso é, de certa forma, um tanto quanto preocupante. Está totalmente ligado à inflação no núcleo e tudo mais. A gente sabe que talvez quando a gente olha para valores menores, né, de um ano, por exemplo, está muito suscetível a qualquer coisa que aconteça que seja mais volátil, né? Seja uma redução de imposto que pode gerar uma economia num combustível, por exemplo, e por aí vai. Então, falando um pouco de investimentos, né? Poxa, o que que faz sentido dentro de todas essas características que comentamos, né? Brasil, pós-fixado ainda é muito atrativo, né? Mesmo vindo essas medidas aí que saíram há poucos dias, que obviamente ainda tem que passar por legislativo, nada é muito certo ainda, muito especulativo, o que é ruim, afeta bastante o nosso risco país, né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, justamente por terem pensado em mudar algo que já existe há tanto tempo, né? Então, isso traz o que a gente percebe que é a incerteza, é o risco país sendo vivido no dia a dia, né? Então, ainda assim, pós-fixado está atrativo nesse momento. Quando a gente olha para a inflação, apesar de ter voltado um pouquinho, ainda está super atrativo, né? As taxas IPCA mais 6 sempre foram um sinônimo de boa oportunidade de alocação. Hoje o ativo que você tem menos risco dentro de um país, né, no caso as NTNBs, que são os títulos de dívida do próprio Brasil, a gente ainda tem patamares super atrativos pensando em longo prazo, né? Obviamente, eu sempre gosto de pontuar, talvez fazendo isso até um pouco antes da hora, né, que eu falo sempre lá no momento de alocação, mas ter os percentuais bem definidos é o mais importante. Então, por exemplo, poxa, eu consegui pegar a IPCA mais 8 há meses atrás. Não faz sentido pegar agora IPCA mais 6,7 a 6,5? Óbvio que não é dessa forma, né? Se você já está num percentual muito bem alocado, excelente, que bom que você conseguiu pegar taxas melhores. Mas, poxa, não tem nada montado na minha carteira que me protege da inflação ou me gera cupom, ainda é um patamar super atrativo, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa visão de que a gente tem que sempre pegar na melhor taxa. É impossível acertar timing de tudo, né? Mesmo que você tente, os maiores gestores do mundo às vezes tentam fazer isso dentro de uma carteira. Obviamente, dentro da alocação estratégica, né, o que eles tentam trabalhar ativamente é justamente o timing. E às vezes não dá certo. E é normal. Né? Ninguém consegue acertar tudo. E falando sobre ações, quando a gente olha um pouco da nossa bolsa, né, em dólares, ela foi uma das bolsas que mais se valorizou no mundo, né, 23% aproximadamente. E quando a gente vê isso, justamente por conta de um cenário onde o dólar ele enfraqueceu, né, enquanto que nossa bolsa também andou, o que é um cenário positivo. Mas isso fez com que ainda está atrativo em relação a preço sobre lucro, né? Um desvio padrão abaixo aproximadamente, só que ela perde um tanto quanto desse prêmio, né? Quem alocou lá atrás conseguiu aproveitar um pouco desse rally, né? Muita gente sofreu o ano passado com bolsa e hoje observa
um movimento aí de certa forma de retorno. Só que quando a gente olha preço sobre valor patrimonial e tudo mais, a gente ainda está num patamar, né, que está dentro de valor mais renda, ele está ok, né? Não é aquele prêmio tão gigantesco, né, como você tem em outras economias, mas ainda é um patamar de que está barato, de certa forma. E quando a gente percebe justamente em relação ao fluxo, né, como que bolsa tem movimentado, o que tem acontecido, o que o investidor estrangeiro ele está fazendo, isso daqui é bem interessante, né, da gente enxergar. Olha, dentro da nossa bolsa, em 2025 já entraram cerca de 22,1 bilhões de reais, tá? Isso daqui é muito interessante porque perceba que está muito linkado ao movimento do investidor estrangeiro. O ano passado foi um ano ruim para ativo de renda variável. O fluxo na bolsa foi justamente negativo. 2023 foi um ano positivo, principalmente os meses de novembro e dezembro, né? E a gente percebeu um fluxo positivo na bolsa. Então, isso daqui é o que a gente vem acompanhando. Em maio, a gente teve ali o maior mês de entrada de financeiro, né? Mas por conta de fatores internos, domésticos, a gente viu uma bolsa que andou, mas nem tanto. Os movimentos vieram mais para ativos de companhias menores, né? A gente viu os small caps voando nesse momento. Então, pessoal, a ideia desse panorama era isso, passar um pouquinho sobre o mês, o que aconteceu, o que existem de perspectiva, né? E é isso daí. Um grande abraço.